Não, você não tem que ser igual à capa da revista. Desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é pra isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Pra você se amar do jeito que você é. Tudo de chato, off. Tudo de bom, on. E quem mais do que uma marca que traz o on no nome pra fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Mulheres em Flow e eu gostaria de agradecer a sua audiência. Compartilhe a nossa live, marque as suas amigas, porque hoje o nosso programa está muito especial. Eu recebo duas convidadas, a Carol Marcan, ela que é mentora de negócios e vai contar para a gente como é que está essa área nesse momento, né, que ela trabalha com festas infantis, então ela está ajudando aí mais de 100 mil mulheres, né, Carol, de forma gratuita, então eu achei um projeto sensacional e ela vai contar para a gente os detalhes sobre isso. E recebo também a Verônica Lira, ela que é especialista em finanças, tanto dentro do mercado de empreendedorismo, né, Verônica, quanto também finanças pessoais. E ela vai contar aí pra gente como é que a gente deve se virar nesse momento, né, gente? O que a gente precisa pagar, o que a gente precisa cortar. Será que dá ou não dá para economizar nessa hora? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Se você tem dúvidas sobre essa temática, é só mandar aqui pra gente. Vai mandando nos comentários, vai marcando seus amigos que a gente vai conversar sobre isso. Meninas, sejam muito bem-vindas. Adorei recebê-las. Muito obrigada, Rô. É sempre um prazer, né, estar podendo falar para o público, a gente poder falar em massa dessa forma que a gente está falando e poder contribuir. Espero muito. Muito obrigada a você, obrigada à rádio, obrigada aos ouvintes, e é sempre muito bom. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês. Eu confesso que eu fiquei muito honrada, muito feliz, lisonjeada, porque as pessoas estão precisando de palavras, de ouvir exemplos, de ter informações para poder sobreviver esse período. Eu costumo dizer que quem passar por essa fase do jogo vai ficar muito mais forte. Com certeza. E, Carol, conta um pouquinho pra gente. Você começou a atuar nesse ramo de festas há 21 anos atrás. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você já fez de tudo e mais um pouco, entende tudo aí do mercado. Conta pra gente por que da escolha desse ramo e como é que foi a tua trajetória. Bom, na verdade, eu acredito que eu fui para o ramo de festas pelo fato de dinheiro rápido, fácil e de não existir uma qualificação no início. Porque eu comecei com 18 anos, então, como é que eu posso falar para vocês? Eu era uma menina que buscava um dinheiro e a renda extra de festa, ela é uma renda extra boa.
A gente dá para fazer um bom dinheiro com eventos. Só que eu terminei meus estudos, fui morar no Nordeste, fui estagiar na empresa, que é a Coteminas, que era do ex-presidente da República, o José de Alencar. Lá na Paraíba, sozinha, 18 anos, conheci uma pessoa, namorei, noivei, casei e fui morar no Paraná com ele. E quando eu cheguei no Paraná, infelizmente, as coisas não eram como ele havia me prometido. E a gente chegou numa situação extrema de muita pobreza e necessidade. Quando eu me vi grávida e sem ter um parente, sem ter um amigo, vivendo um relacionamento abusivo. E o que aconteceu foi que eu continuei trabalhando na área de eventos lá, eu trabalhava de garçonete no buffet infantil, até que quando eu estava com 6 meses de gestação, eu já não cabia mais no uniforme do buffet. E o que aconteceu foi que eu fui mandada embora, eles não ficaram mais comigo, porque eu era freelancer, e eu me vi grávida, num estado que eu não conhecia ninguém, sem R$ 1, e comecei a passar necessidade. Para vocês terem uma ideia, eu ia para a praça de alimentação de shopping, comer resto de comida do prato desconhecido, porque eu não tinha o que comer em casa. Eu fazia a minha feira na xepa, chegava no final da feira, catava tudo. Aí, quando meu filho estava com 7 meses para nascer, ele ainda não tinha um alfinete de fralda. E uma amiga minha de Janeiro mandou uma carta para mim, que naquela época a gente mandava carta para as pessoas, com R$ 40 dentro, que era para eu comprar um jogo de berço para meu filho. E era o presente dela. Só que aí eu tinha 4 opções. A primeira era comprar o jogo de berço e PT Saudações. Só que se eu comprasse o jogo de berço, o Gabriel só ia ter jogo de berço, porque ele não tinha mais nada. Nem o berço para botar o jogo de berço. Segunda opção, ir para o mercado comprar comida para minha fome. Terceira opção, não comprar o jogo de berço, mas comprar manta, comprar roupinha, comprar algumas coisas que fossem mais úteis naquela minha situação. E quarta e última opção era pegar aquele dinheiro e fazer alguma coisa. Eu tinha 19 anos e foi a alternativa que eu achei mais interessante. Eu havia assistido um programa de televisão, assim como esse de rádio que a gente está fazendo aqui agora, onde uma mulher ensinava a fazer coelhinhos de bombom com EVA. E era a época da Páscoa, eu fui para a rua, comprei os R$ 40 de material, passei a noite fazendo coelhinho, e eu repeti isso por 31 dias. Eu ia para o sinal vender, eu voltava para cá, comprava material, passava a noite fazendo. E no final de 31 dias, pelas ruas de Curitiba, eu vendi 3.400 coelhos. Então, eu pude, com esse dinheiro, comprar um enxoval do meu filho. E foi ali que eu vi que o empreendedorismo, o trabalho por conta própria, ele leva a gente numa alçada muito maior. Aí, depois que a gente descobre isso, que a gente tem um filho, a gente não fica mais com traste nenhum, né, gente? Sim. E o que aconteceu? Eu larguei o traste e voltei para o Rio de Janeiro com meu filho, ele tinha 6 meses na época. Voltei a trabalhar para os outros. E aí, praticamente, no ramo de eventos, fui fazer faculdade, conheci meu atual marido, que é um príncipe, estou casada há 16 anos de novo. E aí, sempre fui trabalhando com eventos, sempre. Comecei com os outros, trabalhando para os outros com equipe, trabalhando com mão de obra no evento dos outros. Depois eu montei um serviço sem querer, porque não tinha ninguém que me atendesse. Foi a festa na escola, quando meu filho tinha 2 aninhos, ninguém fazia festa na escola, e aí eu montei um pacote que se adequasse à realidade das escolas, e deu super certo, eu cheguei a ganhar um prêmio do Sebrae por conta dessa minha invenção. E depois disso tive meu buffet infantil, a minha casa de festa infantil, ou seja, eu realizei todos os meus sonhos na área de eventos. Só que aí eu fui acometida de um linfoma, porque eu já estava há mais de 10 anos sem comer direito, só comendo pipoca, brigadeiro, pizza, tomando refrigerante, comendo coxinha. E fora, eu fazia até 6 festas por dia. Então, assim, a minha carga emocional, porque festa e cirurgia do coração é a mesma coisa, tá, gente? Se der errado, a mãe morre. Exato. Então, a minha carga de responsabilidade ela era muito grande. Aí eu tive um linfoma, fui fazer um tratamento, né, para poder. Era um câncer nas vias linfáticas. E o médico falou: se você não parar de trabalhar com festa, você vai morrer. E eu falei: doutor, eu não sei fazer outra coisa da minha vida, eu amo o que eu faço. Se eu parar de trabalhar com festa, eu morro. E aí o que aconteceu foi que a minha mãe viu as inscrições para o programa 10 Mil Mulheres, que é da Fundação Dom Cabral, com apoio do Banco Goldman Sachs, e falou: filha, você está precisando disso daqui, eu acho que isso aqui é a sua cara, vai estudar. Eu participei, eu fui uma das 10 mil mulheres do mundo escolhidas desse programa, e mudou a minha história, mudou a minha trajetória, porque foi ali que eu vi que eu podia usar a informação toda que
já tinha desses anos de carreira para ajudar outras pessoas a serem tão felizes e bem-sucedidas como eu era no ramo. E aí, há 6 anos que eu estou no mercado de informação. Eu dou curso, eu dou palestra, eu sou consultora, eu dou mentoria. E aí, hoje, eu ajudo as pessoas, as mulheres, na verdade, né? Assim, eu já tive clientes do sexo masculino, mas eu não consigo sacudir da mesma forma que eu sacudo uma mulher, né? E assim, e fora que a gente sabe que o nosso potencial é infinitamente maior, né? Desculpa os caras, mas a gente dá nó em pingo de éter. Então, assim, há 6 anos que eu estou no mercado de informação e tem sido muito legal. Conheci o Brasil todo, já fui para fora do Brasil dar curso. Esse ano eu tenho edição em Madrid, tenho em Peru, tenho no Chile. Então, estão lugares que eu não fui ainda. E assim, o bacana é que enquanto nascer criança no meu mercado, nascer gente, a gente tem aniversário e a gente tem festa. Então, Com certeza. eu acredito que a gente vai conseguir sobreviver essa fase aí de pandemia e vai ter muito que comemorar quando a quarentena acabar. Com certeza, vai ter muita festa. Gente, que história linda, né? Vocês entenderam como é que pega um limão e faz uma limonada. Aqui, ó, a turma tá falando, a Priscila falou, que história linda, faz com que a gente pense que o que a pessoa quer, ela precisa realmente ir atrás e que, de fato, ela consegue. Verdade. E aí a Yasmine falou, nossa, estou toda arrepiada e em lágrimas por esse testemunho de vida. De fato, é inspirador e isso faz a gente acreditar o quanto que a gente pode. Muitas vezes a gente se coloca numa situação de vitimismo, paralisa por conta das nossas crenças limitantes, do que fizeram com que a gente acreditasse que nós somos, né, da forma que a gente vive, e aí a gente paralisa dentro disso e não prospera. E aí a gente vê pessoas que de fato fazem isso acontecer, é inspirador e faz acreditar que a gente também pode fazer, né, gente? Porque eu acho que o sonho, a gente precisa sonhar. Muitas vezes a gente... O bom do fundo do poço, Rosângela, é porque você só tem uma direção para ir agora, que é subir. Você já está no fundo. Já está lá embaixo. Você tem 2 alternativas. Ou você fica lá e morre, ou você sobe. Então, eu resolvi subir. E eu acho que todo mundo consegue. Consegue. Com força de vontade, com certeza consegue. Sensacional. E, Verônica, conta pra gente, como é que você entrou aí nesse mercado das finanças, que é um mercado desafiador também, né? Como é que a gente mexe com esses números, gente? Organiza essas contas, é uma coisa de louco. Então, deixa eu aproveitar o gancho da Carol, né? E tudo a gente começa com um sonho, né? Se a gente não tem um sonho, a gente não tem um objetivo. Isso daí, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a gente precisa. E a história dela realmente é sensacional. E eu até anotei aqui para frisar. Ela ganhou R$40, né, para o presente, e ela teve o que eu mais trabalho nas pessoas, que é a inteligência financeira. Eu costumo dizer que dinheiro não resolve problema financeiro de ninguém. O que resolve é a inteligência financeira. E foi o que a Carol teve naquele momento. E aí ela tinha lá a escolha de comprar o alimento, comprar o kit do berço, ou multiplicar esse dinheiro, que é outro princípio que eu trabalho muito. Porque fazer dinheiro, todo mundo sabe. A gente nasce com isso, os pais colocam a gente para fazer dinheiro. Agora, cuidar e multiplicar, isso são para poucos. E aí o meu trabalho entra exatamente nisso. E você falou que ela fez de um limão uma limonada. Uma limonada. Eu tenho outra versão. Ela fez o limão, um limoeiro, colheu e vendeu. O limoeiro isso aí, melhor ainda. O limoeiro nunca... Aí ela vendeu os limões e fez uma caipirinha gostosa para comemorar. Então, essa é a minha versão, eu acho muito legal. Parabéns, Carol, sensacional. Cupcake, mousse de limão. Aí, ó. Então, fez tudo com limão. Pronto, tem uma linha de produtos. Criou uma linha de produtos. Se você faz só uma limonada, você bebe e acabou. Mas se você faz o limoeiro, olha aí, ó, já tem uma farta aí, uma linha farta para produzir. Verdade. Mas parabéns, Carol. Sensacional, gente. E, Carol, conta como é que é a sua atuação hoje. Focado nesse público que trabalha com festas, né? Na verdade, eu comecei trabalhando com as meninas do meu ramo por conta da minha experiência
né? Porque eu podia, infelizmente, o meu mercado ele não tem faculdade, não tem curso técnico. Então, a gente é baseado na experiência. E aí, como eu tenho uma experiência bem larga, já tinha feito de tudo na minha vida no ramo de festa, as pessoas confiavam muito em mim porque eu tinha dado certo também. E aí, o que aconteceu? Só que, de repente, começou a vir uma dona de academia, começou a vir alguém do mercado de como é que eu posso falar? De estética. As mulheres, elas começavam a se identificar com a minha história, elas começavam a ver que, como é que eu posso falar? Que o que eu falava podia se aplicar em outros negócios. E aí, em função disso, eu comecei a atender negócios femininos, mulheres empreendedoras. Só que, logicamente, a minha experiência ela é do ramo de festas. Então, nesse caso, eu acabo ficando ali voltada. Eu dou poucos exemplos de outros ramos. Só que, assim, o que aconteceu que agora a gente sempre fala, estuda, faz curso, você tem contrato. Aí a confeiteira fala, para que contrato, né? Nossa, mas é um bolo só. Só que no dia 13 de março, quando o governador Wilson Witzel baixou um decreto que acabava com os eventos, né, suspendia todos os eventos, as pessoas que não tinham contrato, Rosângela e Verônica, elas simplesmente viram os clientes ligando para ela, oi, olha só, já que não vai ter mais festa, eu quero meu dinheiro de volta. E o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que não havendo um documento, né, um tratado ali legal, que seria o contrato, que vale, no caso, a vontade do lesado. E aí, nisso, as pessoas se viram sem perspectiva de novos contratos, com contratos sendo cancelados, adiados, suspensos, pessoas pedindo dinheiro e elas não tinham reserva futuras que não vêm acontecer já há mais de um mês. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que foi um enxurrado redes sociais, as mesmas pessoas que eu sempre falei, faz um curso, vamos fazer o contrato, olha, vamos fazer a mentoria, chorando, desesperada no meu precisavam de ajuda. E aí o que aconteceu foi que eu não dei conta, né? Porque a demanda é alta, eu tô com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. E aí eu decidi montar grupos de WhatsApp. Porque as meninas do meu ramo, eu até preferia trabalhar com Telegram, porque eles têm mais expansividade. Mas as meninas do meu ramo não têm Telegram, só tem WhatsApp. E nós montamos. E foi um sucesso, porque assim, a gente está conseguindo fazer com que elas se reinventem. Por exemplo, quem era confeiteira de bolo de casamento, não tem mais casamento grande para vender bolo de 300 fatias. Mas sai caseirinho todo dia, porque o pessoal está em casa, está comendo bolo. Então, assim, as meninas que faziam buffet, por exemplo, colocaram os salgados para vender em plataformas de venda como o iFood, como o Uber Eats, e elas estão trabalhando, estão vendendo. Pessoas que não faziam nada disso começaram a se reinventar. E aí está sendo bem bacana, porque a gente está conseguindo dar um suporte para essas pessoas, voltando para aquela história que eu contei no início. Porque nesse momento estamos todos no fundo do poço, mas eu já tive lá, então eu posso dizer para ela que ela consegue voltar também. Maravilhoso! E Verônica, ajuda a gente. Como é que dá para quando elas estão começando aí, nesse caso, as mentoradas aí da Carol, né? Elas estão começando esse negócio. Qual a melhor estrutura de organizar as finanças dentro disso? Para que esse negócio cresça, como foi o caso da Carol, né? Primeiro de tudo, né, Rô e Carol, precisa levar o negócio a sério. Não o que vier tá bom. Porque a grande maioria desse público, né, do pessoal de eventos, de confeitaria, começa porque gosta de cozinhar, mas não leva o negócio muito a sério. Então, a primeira dica que eu dou, leve o seu negócio a sério, formalize, procure alguém. Se você tem dificuldade, procure o suporte. Gente, conhecimento é o melhor investimento. A Carol estava falando sobre a mentoria dela, né? Tem a minha mentoria, que a gente fala, e infelizmente nesse momento, a gente vai dizer, eu te disse, né? Eu te disse da reserva financeira, eu te disse para você buscar conhecimento, e aí, esse eu te disse, eu estou até evitando, porque a gente está num momento muito delicado, de pessoas fragilizadas, onde a gente precisa levantá-las, e não dizer eu te disse. Mas a verdade é essa. E aí, o primeiro ponto, formalizar. Formalizou, gente?
uma das maiores dificuldades que vem para mim desse público de confeiteiro é o seguinte: eu não tenho lucro, eu não sei dividir meu dinheiro do dinheiro da empresa. Esse é campeão. Então, assim, uma das dicas que eu dou para isso também, para o início, começou, formalizou, fez seu MEI, por exemplo, se você está começando pequeno, abre uma conta pessoa jurídica, aonde você vai receber todo o seu dinheiro por essa conta. E no final do mês, faz um balanço. Se você estivesse numa CLT, trabalhando numa loja, tem o controle de entrada, tem o controle de saída e tem o controle do dia. E por que você não vai fazer isso? Porque você é pequeno? Não. Você sendo pequeno, é mais importante ainda você ter esse controle. Porque como é que você vai saber se você tem lucro? Como é que você vai fazer o seu capital de giro? Principalmente confeiteiros, tem diversas oportunidades para você investir o seu dinheiro num produto que está mais barato naquele momento, e aí você não tem esse dinheiro. Você tem que ter um fluxo de caixa. Então, a terceira dica é ter um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o controle da entrada, da saída, e você ter dentro do seu fluxo de caixa o custo fixo chamado Prolabore. Que elas, a grande maioria, porque eu também trabalho com mulheres, por isso que eu falo muito elas, né? A grande maioria acha que o lucro do negócio é o salário. Não é. Definitivamente, o lucro do negócio não é seu salário. Seu salário tem que estar dentro dos custos fixos. E aí, o lucro, você vai dividir para fazer como capital de giro, para você reinvestir no seu negócio, para você se reinvestir em você, conhecimento para você crescer o seu negócio. Então, essas são as 3 dicas principais para quem está começando, Rô, eu acho, acredito, né? É nessa linha que eu trabalho com as minhas mentoradas também. Legal. E, Carol, para quem quer começar nesse ramo, porque eu vejo muita gente comentando, até recebi aqui no prédio da minha casa, né, essa ideia do cardápio, pessoas aqui do prédio que estão fazendo e distribuíram aqui no próprio condomínio e por aí vai. Então, qual que é a dica que você dá para que essas mulheres que estão começando, né? Começar por onde? Tem algo que é mais positivo? A comida, os docinhos, o bolo. O que tem um giro melhor dentro disso? Bom, primeira coisa, vou ser bem franca. Primeira coisa, entre no mercado de festa infantil com o coração. Não adianta. O nosso mercado, ele é diferente do mercado que vende roupa, ele é diferente do mercado que vende calçado, que vende peça automotiva. A gente vende sonho. A gente tem que saber que a mulher, ela boneca e ela faz o aniversário da boneca. Então, ela sonha dali desde que ela é criança. Então, fora que, depois que a gente se torna mãe, não tem mais Natal, não tem mais nosso aniversário, não tem mais nem o aniversário da nossa mãe. O dia mais feliz do ano para aquela mulher é o aniversário daquele pequenino. Então, a gente está lidando com a realização de um sonho, com um dia mais feliz de uma pessoa. E por isso, a gente tem que ter um cuidado muito maior na venda do nosso serviço. Lembra quando eu falei que quando uma festa dá errado, uma festa e cirurgia de coração é a mesma coisa? Eu já vi perder bebê durante falha de festa. Não minha, tá, gente? Por favor. Mas eu já vi gente perder o filho que estava esperando por causa de falha de festa. Eu já vi gente passar mal por causa de falha de festa. Então, assim, as pessoas quando entram nesse mercado, elas têm que entender que elas comercializam realização de sonhos. E, portanto, a gente tem que colocar uma dose maior de amor naquilo dali, porque a gente está lidando com o sonho e com o investimento daquela pessoa. É um mercado que remunera bem? É um mercado que tem escassez? Não, porque, graças a Deus, todos os dias tem um ser humano fazendo aniversário. Então, a gente não precisa nem se preocupar com concorrência, porque tem muito mais gente fazendo aniversário do que a gente trabalhando com festa. Se as pessoas pensarem dessa forma, elas conseguem trabalhar bem sem se preocupar com a vizinha que está fazendo a mesma coisa. E aí, então, colocar amor, certo? Segundo, buscar as informações, porque não adianta. Não é porque você fez um bolo que ficou bom para você que aquilo ali vai ser legal para ser comercializado. Não é porque você fez a decoração da festa do seu filho e todo mundo elogiou, porque você é uma mãe, você não é decoradora, que aquilo ali não pode entrar no seu coração e você achar que você agora é profissional. Você tem que buscar informação, você tem que buscar o conhecimento, as informações, porque senão, infelizmente, vai ser só um hobby, nunca vai ser um negócio.
Você vai estar sempre decorando para os outros de graça. Ai, amiga, ficou tão lindo. Nossa, bem que podia fazer para o meu filho. Aí, o que acontece? Aquilo entra no coração dela, ela achando que ela vai ser contratada. Nossa, minha amiga vai me contratar. E a amiga tá assim, tomara que ela tope, porque ela vai fazer de graça. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba caindo nessas ciladas. Outra coisa, nesse momento, a gente está tendo a quarentena, está tendo o isolamento, a pandemia. Então, em função disso, os eventos, a aglomeração de pessoas, elas estão suspensas. Portanto, se alguém for entrar no mercado hoje, ela tem que oferecer uma solução para o cliente, que não ele consiga gerir dentro da casa dele, por exemplo. Eu não tenho como vender salgadinho cru, porque nem todo mundo sabe fritar. A pessoa Sim. quer receber o salgado frito. Então, você trabalha com salgado, ótimo. Mas você tem que vender salgado com solução, que é o salgado frito para aquele cliente. Você não pode mais pensar que antes o seu pedido mínimo eram 500 salgados. Porque agora 500 salgados uma família come durante uma semana. Então, assim, a gente tem que pensar que o kit vai ter 50, 100 salgadinhos, porque só tem 3 pessoas em casa. Então, se a pessoa for entrar agora no ramo, no mercado, vai ser muito bem-vinda e vai ser absorvida. Porém, ela tem que entender que o cliente, ele não deixou a necessidade dele é a prioridade. Então, se antes ele fazia uma festa para 100 pessoas, agora ele está fazendo uma festa em casa para 3. E para isso ele precisa de um salgado frito, ele precisa de um bolo pequeno, ele precisa de algo decorativo que ele mesmo consiga montar junto com a criança em casa. Então, assim, as pessoas que entrarem no mercado de festa nesse momento serão absorvidas, desde que entendam a atual necessidade da clientela que a gente está vivendo nesse momento. Maravilha. E, Verônica, como é que a gente pode investir nesse momento? É um bom momento para investir? Então, sempre é um bom momento para investir, né? Sempre. E essa história de não tenho dinheiro é totalmente mito, e como você falou lá no início, mais uma das crenças limitantes, né? Porque as pessoas acham que investir é coisa de rico. Gente, com R$10 você está investindo. Então, esse momento é hora de investir sim. Ah, mas a minha renda, ela reduziu em 30%. Ok, vamos ajustar as contas, e aí, tendo uma próxima oportunidade, eu digo para vocês como a gente pode ajustar as contas meio à crise, e sempre separar essa parte para a sua reserva do investimento. E aí, a sua reserva financeira, ela, como o Prolabore que eu falei anteriormente, ela entra no seu custo fixo. Não adianta você falar, se sobrar eu vou investir. Se sobrar, nunca vai sobrar. Mesmo que você fature 200% naquele mês, não vai sobrar. Então, você tem que ter um boletim da sua reserva financeira. E aí, primeiro de tudo, o investimento, a primeira escala, é a reserva financeira. E aí, quando eu falo de reserva financeira, eu falo de um investimento que tenha liquidez. O que é liquidez? A hora que você precisar, você vai pegar esse dinheiro, não vai precisar esperar 2, 3, 4 dias, e esse investimento também com baixo risco. Então, vem logo à cabeça a poupança. Mas eu nunca indico, assim, nesse momento, no cenário atual, a poupança, porque a gente está deixando de ganhar dinheiro com ela. Então, tem outros investimentos que você começa com R$30, R$35, começa a investir. E esse é o momento. Eu não estou falando qual produto de investimento, tá? Se a gente estiver falando, de repente, numa bolsa de valores, isso daí é um pouco mais elevado para quem já está iniciando, e eu, como boa investidora, a Black Friday das ações está acontecendo agora, porque elas estão lá embaixo, está na hora de comprar. Mas isso para quem já está no caminho do investimento, não para quem está entrando agora. Para quem está entrando agora, eu recomendo sempre algum investimento menos arriscado, com menos volatilidade, porque a gente está com o mercado muito instável. E aí, nesse momento, a gente vai para um tesouro direto, vai para um CDB, mas sempre é hora de investir. Maravilha, adorei. Então, gente, se vocês tiverem dúvida dentro disso, pergunta aí para a Verônica sobre os melhores produtos dentro disso, porque, de fato, a gente não precisa ter habilidade em tudo nessa vida, né? Mulher tem essa coisa, né? Ah, porque eu
consigo fazer ali tudo dentro disso, mas, gente, tem coisa que, de fato, se a gente não entende, a gente busca ajuda. A gente não consegue fazer a festa, a gente busca a Carol aí dentro disso, porque a Carol, ela sabe tudo sobre a festa. A Verônica sabe tudo de dinheiro. Eu sei tudo de mente humana, então vamos pensar dentro disso. É um produto bom, né? A gente precisa terceirizar as coisas. E, Carol, você estava falando no começo sobre as festas que foram canceladas e tudo mais dentro disso, todo mundo passou por uma super dor de cabeça. E qual a melhor maneira de lidar com esses adiamentos? Qual o melhor acordo dentro disso? O que você ensina para suas mentoradas? Bom, como cliente, a gente tem dois lados aí, o contratante e o contratado, né? Então, como cliente, o que acontece é que a festa é um produto extremamente sazonal. Não adianta, né? Se fez aniversário em março, se tudo isso se regularizar em setembro, a mãe não vai querer mais comemorar, porque ela deu um jeitinho em casa, cantou bolinho, cantou parabéns. Então, aquele dinheiro investido, aquele contrato que foi feito para ela em 2020 não tem mais sentido. Porém, como contratada, ou seja, como profissional, as pessoas do nosso ramo, elas trabalham muito com o dinheiro do cliente. Então, algumas já tinham comprado painel, já tinham comprado as coisas do bolo, do docinho, da lembrança, já tinham investido aquele dinheiro e também não fizeram o evento. Nenhuma das duas são culpadas. O que a gente tem que entender nesse momento é que tem que haver uma razoabilidade. Tem que ter, as duas partes têm que ser humanas. Uma teve uma expectativa frustrada e a outra teve uma data, que é algo extremamente perecível, frustrado. Nenhuma das duas tiveram culpas. Então, o que eu estou orientando nesse momento? Que todo o valor pago seja dado em crédito para contratações em até 1 ano após a pandemia, ou seja, após o dia 13 de março. Porque aí tudo que foi prejudicado pode ser usado no ano que vem. O que acontece? Vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa tenha feito um contrato de R$1.000 com uma profissional do ramo de festa. E ela já tenha pago 500 e a festa dela foi no primeiro final de semana de abril e não aconteceu. Que esses R$500 eles sirvam de crédito para uma futura contratação no ano que vem. Eu, geralmente, não recomendo que esse crédito seja endossado, mas como a gente está no momento de cada um de um lado ceder, você pode, inclusive, passar esse crédito para alguém, porque aí ninguém perde. Por exemplo, eu tive o caso de uma cliente que ela tinha 2 contratos. Um eram 15 anos. E aí a menina falou para mim, Carol, a mãe não quer fazer a festa de 16 anos, né? É novo tempo. O sonho dela era fazer uma festa de 15. Eu tentei mostrar para ela que outras pessoas estavam fazendo já na cabeça que ano que vem vai ser o ano da festa de 16 anos, porque muitas meninas esse ano não puderam ter sua festa de 15. E o sonho está ali guardadinho, entendeu? Só que ela falou que não queria. Não quero, vou levá-la para viajar. A gente ficou muito chateado. Ok. Ela também entendeu que a culpa não era da profissional, porque a menina estava louca para fazer aquela festa. Então, o que elas combinaram? Que ela iria passar aquele crédito para uma cunhada, a cunhada ia ressarcir ela e pronto. Ela ia ter o dinheiro para viajar, a cunhada ia fazer a festa e a profissional mantém com o compromisso dela de fazer o evento e não teve perdas financeiras. Então, essa é a razoabilidade que eu estou orientando nesse momento, que as pessoas tenham. Sejam humanas, entendam que aquilo ali é o ganha-pão daquela pessoa. Eu sei que aquilo ali também é da expectativa da outra, mas se você não puder aproveitar, também repassa para alguém. Ou então a gente tenta negociar a devolução, mas com parcelas mais suaves. Mas, enfim, a gente está conseguindo contornar, tá? O que está pegando mesmo agora é que, por exemplo, quem estava para fechar, não está fechando, está esperando a data acontecer, a liberação acontecer. Mas também, quando fechar, quando liberar, eu tenho certeza que a agenda de todo mundo vai voltar a encher. Com certeza. E aí, enquanto isso, tem as opções que você deu agora há pouco também, né? Dessas entregas a não passar em branco. Sim. Fazer algo menor ali para a família. E ainda assim comemorar. Sim. Nesse momento é muito importante a empatia, a flexibilização, né? E a sinceridade. Porque o que eu sinto muito, meninas, é que as pessoas
a grande maioria tem um coração muito bom, é bom pagador. E isso tem incomodado muito essas pessoas, porque elas não vão conseguir honrar com seus pagamentos. Mas aí, gente, não tem jeito, todo mundo está vivendo a mesma situação. É você ser sincero, priorizar seus pagamentos, chamar seus devedores, né, seus credores, para conversar e negociar. A gente tem diversas formas de fazer negociação. Carol acabou de falar, saiu bom para os 3 lados. Você paga um aluguel, sugestão, né? Esse mês você não conseguiu trabalhar, não abriu o seu negócio, chama o proprietário para negociar. Pede a ele um desconto. Ele sabe o que a gente está vivendo. Não conseguiu o desconto, pede a ele para parcelar, coloca lá para outubro, novembro e dezembro esse mês. Então, a gente tem, sim, possibilidades. A gente não pode travar, né, nesse momento. A gente não pode travar, porque a pandemia vai passar. Ela vai passar. E aí? O que a gente vai fazer depois? O que a gente está fazendo agora? A gente precisa pensar muito nisso. Exatamente, precisa pensar e pensar muito mesmo, porque eu percebo aqui, esses dias até uma colega psicóloga falou, e eu achei bem interessante, ela fez uma postagem, ela estava aqui ao vivo, inclusive, que foi a Yasmine, se ela tiver aí, ela vai confirmar com a gente. E ela postou, né, falando que as pessoas estavam reclamando por conta de tudo isso que estava acontecendo e estavam paralisadas e deixando serem levadas aí por suas emoções. E aí ela colocou, gente, mas não é culpa da pandemia, não é culpa do coronavírus. A culpa é sua, que não sabe lidar com os desafios, com as suas emoções. Porque, gente, aqui nós estamos falando de matemática, nós 3, de assuntos que nós não aprendemos na escola, que é educação financeira, que é empreendedorismo e que é educação emocional. A gente não aprendeu isso na escola. Então, assim, simplesmente a gente vai aprendendo com a vida, a gente vai buscando dentro dos nossos desafios, que cada um tem a sua história, e dentro da nossa história a gente vai desenvolvendo essas habilidades, a duras penas, diga-se de passagem, né? Como a gente chega lá no fundo do poço, não dá para descer mais, aí a gente, opa, peraí, que agora eu tenho que subir. Mas dentro disso, enquanto a gente desceu, a gente ralou e ralou demais a barriguinha no asfalto, né? Oh. Então, buscar dentro disso, agora, ok, nós estamos nesse momento reclusos, mas como é que eu posso me preparar para quando passar tudo isso? Eu posso aprender a investir o meu dinheiro? Opa, posso sim. Posso aprender a ter inteligência emocional? Posso, com certeza. Posso buscar ajuda para entender como empreender de uma maneira mais positiva? Como é que eu deixo esse negócio com cara de negócio? Porque muitas vezes o empreendedorismo vem acompanhado de que é empreender, né? Então, tá tudo bem, a gente faz de qualquer jeito. E, na verdade, não é assim, gente, é um negócio, de fato, e é tudo que elas falaram aqui, esse passo a passo mesmo, que a gente precisa organizar, precisa conhecer o nosso cliente, e precisa fazer por amor também, porque muitas vezes, não, eu vou porque todo mundo tá indo lá fazer, todo mundo tá fazendo bolo e tá dando muito certo, então eu vou também, mas se você não colocar... 6 meses no negócio. Como é que vai ser? Dentro disso, né? Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês, por favor, vai mandando perguntas, vai compartilhando. Ó, o Marco, ele é parceiro do programa Mulheres em Flow. Se vocês estivessem aqui em São Paulo, ele ia fotografar a gente lá. E ele tá falando aqui, ó. Todos os nossos eventos foram adiados. Casamentos para a partir de setembro. Aniversários, alguns foram cancelados e outros conseguimos transferir para o próximo ano. Realmente uma saída para o nosso setor. Aí a Yasmine está falando isso mesmo, não saber lidar com a perda e não ter controle. E a Priscila está falando, sou a favor de que a educação financeira e emocional sejam disciplinas obrigatórias na escola. Boa. Sobre a obrigatoriedade, né, da educação financeira, no Brasil, até dezembro de 2020, a educação financeira será obrigatória nas escolas particulares e públicas. Então, isso já é um grande avanço, de acordo com a Base Nacional Curricular. Então, isso já é um grande avanço para a gente, porque a gente não sabe como ela vai vir, mas vai vir.
e tudo é o começo, né? E depois vai aprimorando. Então, eu fico muito feliz, principalmente que o meu xodó é a educação financeira infantil, porque eu acho que é dali que começa tudo, né? Sim, eles aprendem pequenininhos, né? São as bases que eles vão levar para a vida dentro disso, né? Eu, a escola do meu filho, que eu escolhi, ele está lá há 3 anos, eu escolhi justamente por ter uma matéria que é empreendedorismo, então todo semestre eles precisam desenvolver um projeto novo e levar para a escola, e eles vendem lá entre eles, entre todas as salas, e os pais vão participar também, montam as barraquinhas, então assim, eu acho isso o máximo. Pode ser que ele não queira ser um empreendedor, mas ele vai estar dentro disso, né? E a inteligência emocional, eu também acho muito interessante. Na escola do meu filho, foi incluído no currículo a escola do Augusto Cury. Então, está sendo assim magnífico, é o 2º ano, e as crianças estão tendo uma evolução gigantesca. A gente tem reunião com a equipe dele, né, de 6 em 6 meses, e é notório, é muito interessante. O meu filho em casa mesmo, ele evoluiu demais com a inteligência emocional que incluíram no currículo da escola. É maravilhoso. O meu também incluíram esse ano, eu fiquei bem feliz, nossa, dei pulos de alegria, eu falei que bom, né? Porque a gente vê no consultório, eu acho que vocês acompanham isso também, às vezes os nossos clientes, eles chegam frustrados, de fato, e aí você pergunta, o que é que você está sentindo, como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa ela não sabe, ela não consegue expressar o que ela está sentindo e o que é que nós podemos fazer para ajudá-la dentro disso, né? Ela fica perdida dentro das emoções e é o que a Yasmine está falando aqui, é não saber lidar com as frustrações e as expectativas. E nesse momento a gente está em um momento de muita frustração e de fato com muitas expectativas, né? O que vai acontecer? Qual o próximo passo? O que é que a gente precisa fazer dentro disso, né? Verdade. Mas conta pra gente aqui uma curiosidade, isso foi até uma pergunta que eu recebi de uma seguidora. Ela mandou assim, Verônica, pode pagar as contas usando cartão de crédito? Pode. Tá. A grande maioria dos cartões, ele tem essa funcionalidade, sendo que tem uma taxa a ser cobrada, tá? Então, nesse momento, pode-se fazer uso, vai ser legal, né? Analisando cada caso a caso, mas podendo evitar, é legal, porque você vai pagar juros, né? De qualquer forma. Então, a gente tem alguns incentivos aí do governo, e isso nível Brasil, que, por exemplo, água, luz, telefone, elas vão poder ser prorrogadas por 60 dias. Então, ao invés de você pagar no cartão, você pode prorrogar, porque eles vão lá no final cobrar você sem juros, e eu já vi que vai ter um plano lá para parcelamento também dessas dívidas sem juros. Brasil. Então, é analisar cada caso a caso, mas o cartão tem essa funcionalidade sim. Tá, aí precisa ver se o valor dos juros é menor do que até daquela conta e tudo mais, né? Tem que analisar. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. A Priscila está falando que notícia maravilhosa, acho que em relação à educação financeira. Deixa eu dar uma dica sobre pagamento de contas no cartão. Tem um aplicativo chamado Mercado Pago e Recarga Pay. Tá. Eles dois, você consegue fazer o pagamento de contas através dele no cartão sem pagar nenhuma taxa, até R$500 cada um. Tá. Então, isso ajuda dentro disso, né? Sim. Assim como eu utilizo porque eu sou a louca das milhas. Então, tudo eu pago no cartão de crédito, inclusive minhas contas. E aí eu uso esses 2 aplicativos como forma de acumular milhas. Ah, legal. Depois posta lá no seu Instagram, que aí a gente compartilha lá no grupo também do grupo do Mulheres em Flow. Acho que é bem legal dentro disso. E, Carol, conta pra gente. Quem quiser ter essa mentoria maravilhosa com você, buscar aí ajuda dentro desse momento, tem a mentoria que você faz, que é gratuita, né? Que você está ajudando aí mais de 100 mil empreendedores dentro desse momento. Então, como é que essa pessoa faz para ter acesso a esse serviço seu? Ok. Então, eu estou apoiando o pessoal de forma gratuita. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, eu coloco uma aula no nosso Instagram, que vocês informações
na propaganda, que é o Carol Marcão Oficial. Então, Certo. de segunda-feira, 9 da manhã, tem um texto lá. Hoje mesmo nós falamos sobre como se destacar na quarentena, num aspecto que as pessoas já estavam começando a enxergar que era importante, mas que agora vai fazer total diferença, que é empregar o carinho e a humanidade nas relações de consumo. Aonde Ai, você já pode dar essas dicas aí agora, né? Por exemplo, a gente deu a dica de que colocar um bilhete, desejando que essa fase passe, passando esperança, passando fé, agradecendo a confiança, agradecendo a preferência, agradecendo a ajuda. Outra coisa que eu falei, gente, se você tem criança em casa, pede para suas crianças fazerem desenhos, fazerem cartõezinhos, para irem junto com os pedidos, porque você imagina, tem uma senhora que está em casa com netos já há um mês e aí ela recebe o desenho de uma criança. Então, assim, é uma forma simples de ocupar a criança, olha que maravilha, e ainda de e amor pelas pessoas que nesse momento todo mundo está precisando. A gente falou também sobre o envio de mimos. Quem é que não gosta, gente, de ganhar um brigadeiro, de ganhar um pirulito, de ganhar uma florzinha de feltro para colocar no cabelo? Todo mundo gosta. Então, assim, que nesse momento, mais do que nunca, as pessoas que têm essas ações de carinho, de humanidade, elas estão se destacando, porque o ser humano está muito carente. Elas têm que entender que não é só entregar a coxinha, não é só entregar o docinho. É, sim, mandar um bilhete dizendo que essa quarentena seja doce, isso vai passar, poxa, muito obrigada por você estar me apoiando, enfim. Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. E aí, então, de segunda-feira, 9 horas da manhã, lá no Instagram. E quem precisar de um suporte a mais, a gente tem os grupos de WhatsApp, que pelo Instagram mesmo você consegue entrar. Carol, quero algo mais expressivo, quero algo mais personalizado. Preciso de um auditor urgente. Eu não posso esperar que você dilua todo o conteúdo ao longo da quarentena, porque eu preciso fazer algo para ontem. Então, eu tenho alguns planos acessíveis, onde as pessoas podem ter a minha consultoria ali, direta, imediata. E eu costumo dizer que é um programa com baixíssimo custo ou zero custo, mas alto impacto, porque a gente trabalha diretamente com a necessidade da pessoa e consegue fazer com que ela tenha resultados rápidos, de forma sólida, sustentável, éticos, enfim, para que isso continue se perpetuando depois e venha a ser o sucesso dela. Maravilhoso. E você, Verônica, o que tem de dicas aí para dar para a gente nesse momento para pagar as contas? O que deve ser prioridade? Como é que faz? Então, Rô, a gente tem pouco tempo aqui para falar, né? Eu vou dar uma resumida, mas eu queria me colocar à disposição de todos os ouvintes. De 15 em 15 dias, eu estou fazendo um grupo através de uma plataforma online, ao vivo, onde eu estou ajudando, principalmente os empreendedores, que eu estou ajudando a dar os primeiros passos, a se organizar, né? Porque eu falei que essa hora é a hora da reflexão, é a hora da gente buscar conhecimento. Então, eu estou ajudando com precificação, com fluxo de caixa, com provisionamento. Nós já tivemos 2 turmas, e essas 2 turmas são todas em forma gratuita, que é o meu modelo de negócios pago, que eu fiz uma modelagem para ser mais rápida e gratuita, e também queria me deixar à disposição que as pessoas que tiverem interesse, mandar lá no meu direct que tem, né, você me marcou, veronica.lira.finanças, as 5 primeiras que entrarem lá no meu direct falando que está precisando, eu vou dar 1 hora de mentoria individual. Então, eu quero me deixar à disposição, porque aqui a gente corre muito, não dá para a gente falar tudo, mas a dica que eu dou é sempre priorizar. Você vai categorizar suas contas. Primeiro, o que é essencial? Água, luz, plano de saúde nesse momento é essencial. Uma dica sobre plano de saúde é que você pode atrasar ele até 60 dias dentro do ano, que ele não é cancelado. Mas, gente, mais uma vez, vamos ter empatia. Nesse momento, todas as operadoras de plano de saúde estão precisando de recurso, né? Elas nunca gastaram tanto. Então, se você pode pagar, pague. E ele é primordial. Então, internet, TV por assinatura, tudo que é essencial para você. Pode ser que a TV por assinatura não seja, mas se coloca ali. Ok, fechei o meu essencial, vamos lá para o que é contrato com pessoas. Babá, transporte escolar, garagem, aluguel, chama para conversar.
chama para conversar, porque está todo mundo muito aberto a flexibilizar. Todo mundo está vivendo a mesma situação, você não vai contar nenhuma historinha, né? Então, ele sabe que aquela história que vai vir para ele é verdadeira. Então, chama, flexibiliza, não dá para isentar, pede desconto, não dá para dar desconto, parcela para o final do ano, que eu tenho certeza que a gente lá para outubro, novembro, dezembro, a gente vai estar muito melhor. E os contratos de bancos, né, de financeiras, isso daí já tem as medidas que eu falei, eu acho que eu falei no início, que já são preventivas do Ministério da Economia, de prorrogação de prazo. Então, a gente tem o cartão de crédito, hoje eu soube, eu não sabia, isso aí é novidade para mim. O cartão de crédito, esse mês, você não vai pagar o valor integral, no outro mês, eles não estão cobrando juros, só esse mês, tá? Tá. Contrato imobiliário, contrato de financiamento de automóvel, prorrogado por 60 dias. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você não vá pagar, mas você vai tomar um fôlego que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você vai tomar um fôlego para se planejar melhor. Então, essas são minhas dicas. Você categoriza e prioriza. Maravilhoso. Meninas, depois, se vocês conseguirem agora, vocês podem mandar para mim o link da página de vocês, que eu coloco aqui nos comentários para a turma ir lá seguir, enfim. E depois eu posto também lá dentro do grupo do programa, que a gente tem um grupo aqui também no Facebook, que é só de mulheres, se vocês quiserem participar, é um grupo muito legal, só de mulheres empreendedoras, que de fato é para a gente trocar muitos insights, informações dentro disso, se apoiar. Então, a turma do grupo Mulheres em Flow, então tem desconto nos serviços, aí vocês estipulam um desconto que vocês acham legal. Então, assim, é um grupo bem bacana, que tem uma turma bem engajada lá também, tá? Depois, se vocês quiserem também fazer live lá dentro do grupo, enfim, interagir com a mulherada lá, é bem legal e a gente pode combinar isso também, tá? Aqui, a Michele Fernandes, ela está falando, eu fiz alguns cortes em casa por conta dessa situação. É legal a gente priorizar dentro disso mesmo, né? E, meninas, eu adorei que vocês vieram participar aqui comigo desse programa. Eu espero que isso passe muito rápido e quando vocês vierem a São Paulo, a gente fazer um programa lá nos estúdios, que é uma delícia, é um estúdio lindo. E para vocês conhecerem lá a nossa rádio, o nosso programa, enfim, tudo de pertinho, né? Que bom que a gente conseguiu fazer assim, foi o que eu estava falando para a Carol, para a Verônica no comecinho ali, quando a gente estava nos bastidores, que esse momento proporcionou que a gente fizesse, né, programas com pessoas que não estão em São Paulo necessariamente. E temos aqui as duas cariocas do Rio de Janeiro. Então, eu amei de paixão conhecer o trabalho de vocês. São trabalhos excelentes e com o intuito de ajudar outras pessoas, e principalmente o público feminino, porque eu sou dessas que adora falar com a mulherada e eu acho que a gente precisa se unir dentro disso, né? Para fazer a nossa parte. Aqui nesse mundo. Então, o programa Mulheres em Flow, eu procuro receber aqui sempre mulheres, né? Tivemos até hoje, que nós somos bebês também, estamos no ar há 3 meses apenas, e nós recebemos aqui um casal, né, que é o casal Dance Mais, então uma escola de dança, mas o resto tudo mulheres. Rosângela, você é contra os homens, o que é? Não, imagina, sou casada com tenho um filho que é menino, né? Então, claro que eu adoro eles, mas eu acho que a gente precisa se fortalecer dentro disso. E vocês fazem trabalhos maravilhosos, continuem dentro desse propósito de vocês, levando informação, conhecimento, muito amor, que eu acho que essa é a ideia. Muito obrigada, Rô, pela oportunidade, foi incrível, adorei conhecer a Carol também, vamos iniciar uma grande parceria aí, sem dúvida, e eu espero estar nesse grupo aí também, porque eu super me identifico. Eu vou mandar aí para vocês logo mais o link. Tá bem. Muito obrigada, viu, pelo convite, fiquei super feliz, lisonjeada de poder contar um pouco da minha história. Eu costumo dizer que a palavra, ela ensina bastante, mas o exemplo, ela arrasta. E às vezes pode ter alguém nesse momento aí que está achando que está na pior fase da sua vida. E é bom conhecer a história de alguém que já passou por fases piores e agora está mais tranquila para poder resolver. Então, se vocês tiverem calma, de uma
tiverem a saúde mental, souberem trabalhar com as finanças, como a Verônica falou aí, vocês vão conseguir sobreviver. E o que é mais legal é que quem passar dessa fase, a gente sabe que vai se dar muito bem na próxima, viu? Com certeza, estamos em processo de evolução, né, de aprendizado. Gente, eu quero aproveitar para falar com vocês sobre os meus livros, né, que é o Sem Medo, do Batom Vermelho, que nós lançamos recentemente, que fala justamente da rivalidade feminina. Será que ela existe? Se existe, estamos aqui para desconstruí-la. Então, tem uma turma aqui de psicólogas participando desse livro comigo. Então, você aí que quiser adquirir o nosso livro, nós estamos fazendo um movimento para ajudar uma instituição de caridade, né, que cuida de crianças que estão em situação de vulnerabilidade neste momento. Então, cada exemplar do livro que você adquire, nós transformamos em um alimento não perecível, ok? Para essa instituição. E nós temos também o livro Alto Amor, que é um outro livro que eu participei. Gente, eu e essa câmera é uma onda. Olha só, aí. Que também tem essa mesma ideia, tá? Então, você comprando o livro, você também recebe... Você também contribui para que a gente faça essas doações, tá bom? Então, você pode adquirir direto com as participantes do livro, tá? Comigo ou com elas. Tem aí a turma que está aqui participando, Yasmine é uma delas, a Neia Martins também, então várias, direto no site da editora também você consegue, mas através das nossas redes sociais. Então nós estamos apoiando esses projetos, eu coloquei os links aqui embaixo para vocês, que nós temos também a opção de e-book. Rosângela, não posso comprar o livro neste momento, então você pode adquirir o e-book, que é metade desse valor, ok? O frete é grátis e nós ainda fazemos uma doação desse alimento, ok? Aí depois a gente posta para vocês as fotos e tudo mais, tá bom? Então, Sem Medo, do Batom Vermelho, e o livro Alto Amor, um caminho para regulação emocional e autoestima feminina. Perceberam, né? Tudo aqui para mulherada. Então, gente, é isso. Tem os links aí, tanto para a compra do livro físico, ou para o e-book. O livro a gente manda autografado e tudo mais, tá bom? E o e-book você recebe direto no seu celular, você pode também presentear aí outras mulheres que você ama dentro disso, tá bom? E quero deixar mais um recadinho para vocês, que na próxima semana nós vamos abrir o curso Mentalidade de Alta Performance da Mulher em Flow. Então, gente, é um curso que eu preparei com muito amor e a ideia é, de fato, ajudar mulheres nesse sentido, né? Então, vocês vão aprender dentro disso 7 passos da mentalidade de alta performance, liderança, uma líder vencedora, tanto dentro da sua casa, quanto também nos negócios, atitudes práticas para a gestão de alta performance em tempo de crise. Então, também, a gente ouve bastante, né? Rosângela, não estou bem em casa, as coisas aqui estão difíceis, lidar com essa quarentena. Então, você vai aprender como é que você faz essa gestão. Nós vamos falar também de vendas e marketing digital, atingindo resultados extraordinários, e vamos falar de gestão e de mudança em tempos de crise. Então, eu estou preparando 5 aulas muito poderosas para a gente falar sobre isso, sobre essa temática e compartilhar esses insights. Então, se você quiser saber mais informações, o link também vai estar aqui logo abaixo para que vocês acessem e consigam aí, dentro disso, receber as informações, tá bom? Temos parceiras incríveis também nesse curso, dando dicas aí maravilhosas. Temos aqui o nosso programa que a gente contribui de uma maneira gratuita para você toda semana, com muita informação de qualidade. Olha só, 2 profissionais excelentes que vieram aqui contribuir dentro da experiência delas. A Carol, ela tem aí, como vocês viram, lá no Instagram, né, que você participa do grupo, das dicas, que ela faz isso de uma maneira gratuita, e tem também a mentoria com ela, que é com um valor super acessível aí dentro disso, dentro de tudo que você vai aprender. E a Verônica também, ela tem os grupos, como ela compartilhou, que ela faz também todo esse trabalho de forma gratuita, e também a mentoria que você vai buscar dentro disso. Eu escuto, gente, uma coisa
sempre aqui é que é assim, Rosângela, como é que eu vou vender nessa época de crise? E aí eu te pergunto como é que você vai sobreviver se você não vender nessa época de crise. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa contribuição social dentro disso, mas nós precisamos vender também, tá, gente? Porque a vida, o mundo, ele é tudo em torno de uma venda. Quando você está vendendo, você está ajudando outras pessoas com habilidades que ela ainda não tem, você vai ajudar a desenvolver. Então, dentro disso, parem com essa ideia de, não, eu não posso vender nesse momento. Não, pode e deve sim, tá? Não sintam constrangidas dentro disso, e acho que as meninas, elas podem falar aqui um pouquinho para a gente fechar dentro disso. Pode? Sim. Gente, o que eu mais ouço, quando você falou, eu pensei, o que eu mais ouço, Verônica, como que eu vou aumentar meu faturamento? Eu não posso, as pessoas não têm dinheiro, mas você vai ficar sem também? Nós precisamos do nosso alimento do dia a dia, né? Então, a parte social, ela é muito importante, não tem como fugir dela, nós precisamos fazer, mas nós precisamos ter a consciência que a gente entrega mudanças para a vida da pessoa. Eu não estou vendendo qualquer coisa. Eu não estou empurrando nada. Eu tenho que ter uma consciência de que meu produto tem valor. Tem valor? Então você tem que vender, porque você tem que pagar suas contas também, né? Verdade. E o que eu falo também, né, gente? Não é porque o mundo está em crise que o nosso negócio deixou de ter um propósito. Cadê o seu propósito? Então, se o seu propósito atende a uma necessidade que está existindo agora, por que não entregá-la? E, logicamente, né, eu costumo dizer que Deus já fez muito por mim. Hoje eu ajudo muito porque eu sei que eu lembro muito bem de onde ele me tirou. Mas eu ainda vivo num mundo capitalista, infelizmente, ainda pago conta. Então, assim, nem tudo eu consigo fazer no amor. Mas é o que eu falo. Você não está investindo em mim, você está investindo em você. E, com certeza, aquele dinheiro, eu sempre falo que o retorno ele é imediato. Então, se a pessoa de vender, não deixe de fazer, porque as pessoas continuam comprando. Elas não deixaram de comprar, elas só mudaram a necessidade delas e a prioridade. Porque, na verdade, a Verônica deve concordar isso. Não existe falta de dinheiro, existe falta de prioridade. Porque se a pessoa quiser, ela dá um jeito, ela consegue. Então, pode continuar trabalhando, oferecendo seu produto normalmente. Lógico que nesse momento, com mais carinho, com mais amor, mostrando que está tomando conta, cuidado com ações, com máscara, álcool, tudo direitinho para o seu cliente ficar tranquilo e manda pra. É isso aí, meninas. Eu adorei. Muito obrigada a você pela sua audiência. Foi um prazer compartilhar aqui esses insights com vocês. E eu espero vocês aqui semana que vem para o nosso próximo programa. Siga nas redes sociais, @RosângelaSampaioOficial, @Programa Mulheres em Flow Oficial. Meninas, passem o IG de vocês também. Verônica Lira, com Y, .finanças. Ótimo. Carol Marcan Oficial. Maravilhoso. Eu vou colocar aqui embaixo, já estou pegando lá no Instagram delas para colocar o link direto, tá bom? E se vocês quiserem falar com elas, é só seguir e mandar a mensagem lá no direct que elas vão responder vocês, ok? Meninas, muito obrigada. Um beijo enorme no coração. Eu espero que vocês fiquem aí muito bem, né? E que a gente passe por isso muito em breve, que possa se encontrar e pensar em outras coisas aí também juntas dentro disso. Muito obrigada, foi ótimo, incrível. Obrigada. Deus abençoe, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.
Não, você não tem que ser igual à capa da revista. Portanto, se desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é para isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Para você se amar do jeito que você é. Tudo de chato, off. Tudo de bom, on. E quem mais do que uma marca que traz o on no nome para fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda.